Você já ouviu falar sobre o Abril Azul? Esse é o mês da conscientização sobre o autismo. Claro que não podemos deixar essa data passar em branco. Essa síndrome é caracterizada por problemas na comunicação, socialização e no comportamento, atingindo cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Embora atinja um número considerável de indivíduos, esse é um assunto pouco discutido no dia a dia e poucas pessoas possuem de fato um conhecimento sobre. No episódio de hoje, nós iremos trazer algumas informações sobre esse transtorno, a fim de promover conhecimento sobre essa forma diferente de enxergar o mundo, refutando alguns mitos e preconceitos. Para isso, vamos contar com a ajuda do Dr. Carlos Eduardo Moreira, formado pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, FACIMED, no ano de 2014, e com especialização em psiquiatria pela Universidade Estadual de Ciências em Saúde de Alagoas, concluído no ano de 2020. Atualmente atua na clínica Neomed, na cidade de Cacoal, e Hospital dos Acidentados, também em Cacoal. Além disso, é professor no Centro Universitário Unifacimed, na mesma cidade. Meu nome é Kennedy e o Dose de Saúde de hoje começa agora. Doutor, primeiramente, eu queria agradecer, por ter aceitado o nosso convite, para estar aqui falando sobre um assunto tão importante, que é muito pouco debatido, no dia a dia. É isso que a gente vai ter uma conversa bem proveitosa aqui, com muitas informações úteis ao longo desse bate-papo. Meninas, eu que agradeço o convite. É uma honra participar desse projeto tão legal que vocês estão fazendo, né? O podcast é uma coisa nova, né? Infelizmente, na minha época, não tinha isso, mas é um prazer estar ajudando vocês, meninos da faculdade onde eu me formei, né? Então, será um prazer passar um pouco do meu conhecimento para vocês e para a comunidade em geral. E seja muito proveitoso o nosso bate-papo. Com certeza. Bem, para começar então, gostaria que você definisse aí, de uma forma abrangente, o que seria de fato o autismo. O autismo, basicamente, ele é uma condição, né, de um problema no desenvolvimento neuronal dos pacientes, né? Então, a condição neurodesenvolvimental é definida por inúmeras características comportamentais, né? As principais características que envolvem o autismo são as deficiências em duas áreas de funcionamento, a comunicação social e a interação social, bem como também padrões repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, né? E essas características, esses padrões, eles já são presentes nos primeiros períodos de desenvolvimento inicial, que é entre 0 a 2 anos, né? É uma condição do neurodesenvolvimento, né, falho dos pacientes. Entendi. Então a gente pode dizer que ele afeta principalmente, a capacidade de socialização do indivíduo, digamos assim. É uma das principais características, né? Tanto a interação social como a comunicação social. E a comunicação, a gente pode falar até a comunicação gestual, né? E a comunicação da fala, né? Porque nós seres humanos, a gente se comunicam, né? De maneira gestual, facial, pela fala. Então, é uma deficiência nessa área. Entendi. Bom, e ao se falar de autismo, a gente muitas vezes se refere, principalmente no meio científico, como um espectro, seria o transtorno do espectro autista. O que seria de fato, assim, esse espectro? Quando a gente fala do espectro, né? Essa definição que eu acabei de falar para vocês é propriamente o transtorno do espectro autista. Antigamente, mas não tão antigamente, antes de 2013, no meados de 2020, 2000, era, era separado, né? Autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, atraso do desenvolvimento global. São características, essas síndromes, né? Possuem a mesma características do mau funcionamento da comunicação e interação social. Então, em 2013, quando foi lançado o último DSM-5, né, atualizado, eles fizeram um espectro, né? Então, todas essas características que eu te falei fazem parte do espectro autista. Aí vai ter a particularidade de cada paciente, né? Hoje
se fala muito da síndrome de Asperger, né? Também tem esse mau funcionamento da comunicação social, da interação social, só que a fala já não é tão prejudicada nesses pacientes, entendeu? Então, o transtorno de espectro autista envolve todas essas características que eu falei para vocês. Assim, a gente entende, né, que cada paciente autista ele é único, né? A gente nunca vai ter uma repetição de todas as características de um paciente ao outro. Mas o autismo, ele tem graus? Cada paciente ele pode ter um grau diferente de autismo? Sim, eles são classificados, né? A gente segue a classificação pelo DSM-5, que é um manual de diagnósticos, né, dos transtornos psiquiátricos. E lá na classificação a gente tem como classificar como nível 1, 2 ou 3, né? Algumas pessoas que gostam de falar leve, moderado ou grave. Basicamente, a diferença é o suporte que cada paciente vai precisar e as respostas que eles têm à socialização. Vamos supor, no nível 1, o paciente, digamos, um pouco mais leve, né? Ele tem um déficit na comunicação social, é notável que dessas deficiências estão presentes no paciente, né? Só que normalmente o nível 1, vamos supor, ele interage até um pouco mais, né? Ele recebe a socialização um pouco melhor do que o do nível 2, né? No nível 2, os déficits são mais acentuados, né? O paciente já tem um prejuízo maior na comunicação social, uma deficiência social. E no nível 3, é um paciente que tem muita dificuldade, né? São déficits graves em comunicação social, não verbal, e isso causa uma grande deficiência no funcionamento do paciente. A inflexibilidade de comportamento do nível 3, o que seria inflexibilidade? Vamos supor, uma criança que está no nível 3, grau 3, uma outra criança chega para conversar com ela tem uma dificuldade muito maior de receber essa socialização do que o nível 2 e o nível 1, né? Ela um pouco mais de receio, mas recebe essa socialização. Às vezes brinca com a outra criança, né? Não é tão acentuado o déficit dessa comunicação social. Compreendido. Bom, e se ao se falar também de autismo, muito se tem dúvida sobre a forma, né, que funciona a doença, ou melhor, a condição, né? É errado dizer que autismo é uma doença, que não é uma doença, embora seja muito usual, né? Vem à mente querer falar que é uma doença, mas é errado falar doença, né, doutor? Sim, verdade. Bom, mas então, muito se tem dúvidas sobre como que funciona, né? O autismo, ele possui alguma influência genética? Então, por exemplo, se um casal autista tiver filho, a probabilidade do filho ser autista é maior ou não tem ligação? Sim, o maior fator de risco, né? O maior predictor da doença, da condição, é o fator genético, né? Tanto que vários estudos comprovam isso, que até 200 vezes mais prevalente em irmãos, né? Se um casal tem um filho autista, a chance de ter é 200 vezes mais do que um casal que não tem um filho autista, né? As taxas entre gêmeos também é altíssima, chegando a 96%, e vários estudos comprovam que estudos citogenéticos, né, têm implicados anormalidades nos genes, né? Então, é muito ligado à história familiar. Tanto quando a gente desconfia, né, a gente está avaliando um paciente que pode ter autismo, a gente tem que avaliar a história familiar, se na família tem algum tipo de autismo, né, do espectro autista, mas é muito comum e está muito ligado ao gênero, sim. Ok. Bom, e assim, o autismo nos últimos anos, ainda que a gente está longe, né, de ter um debate ideal sobre, mas ele tido um espaço maior, né, dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, também os diagnósticos, né, alguns dados mostram que nos últimos anos o diagnóstico de autismo tem aumentado aqui no nosso país. Isso tem algum fator habitual, né, um hábito de vida envolvido para ter mais filhos autistas ultimamente? Ou é porque pela doença, pela síndrome estar sendo mais debatida, as pessoas conseguem ver, né, que a criança apresenta alguns sintomas, assim podemos dizer, que pode mostrar o autismo e assim eles procuram atendimento. Sim,
Eu falo que acontece as duas coisas, né? Hoje, de uns 20 anos para cá, a taxa de prevalência do autismo tem aumentado muito, né? E a gente percebe que hoje os profissionais de saúde estão conseguindo detectar e diagnosticar mais cedo e melhor essa condição. Então, é uma prática difundida em todas as faculdades, né? Então, o pediatra, o psiquiatra, o neuropediatra, ele consegue avaliar melhor, junto com os critérios diagnósticos, se o paciente tem autismo ou não, né? Então, está sendo detectado mais cedo, está sendo melhor avaliado esses pacientes. Só que também, hoje, o estilo de vida que a gente está tendo também tem fatores de risco que podem acontecer o autismo, né? Eu falei dos fatores genéticos, que é muito forte, só que tem outros fatores ambientais que também podem acarretar um autismo, ter um filho autista, né? Hoje, uma mãe que está grávida, se usar o mercúrio, níquel, o cloreto de vinila, se tiver uma deficiência de vitamina D, o uso de algumas medicações também já tem comprovado que pode ter um filho autista, entre elas os valproatos, que é o ácido valproico, né, que muita gente usa e hoje às vezes não sabe. O uso do ácido fólico, também em grande quantidade. A gente sabe que o ácido fólico na gravidez é fundamental para evitar algumas doenças do tubo neural, né? Mas a gente sabe também que tem estudos que acima de 1 grama ao dia pode desenvolver um feto com autismo, né? Então, também outros fatores de riscos, né? Hoje em dia, cada dia mais as mulheres estão tendo os filhos mais velhos, né? Homens estão tendo os filhos mais velhos. Então, idade paterna, idade materna, com mais de 40 anos, também é um fator de risco. Prematuridade, bebês que nascem com menos de 35 semanas ou com peso inferior a 2,5 kg, também é um fator de risco para o autismo. Hoje em dia, a gente está tendo os pré-natais melhores, né? Não é uma coisa ideal, mas perto do que era antigamente os pré-natais, hoje a gente está com um pré-natal mais tranquilo, mais assistido, mas mesmo assim, uma mãe que não faz um pré-natal adequadamente, né, pode ter uma prematuridade. Então, o bebê, só por ele ser sexo masculino, também já é um fator de risco. Ameaça de aborto em menos de 20 semanas, também é um fator de risco. Então, a gente tem vários fatores de risco genético, ambiental, né, estilos de vida, uso de medicamentos. Então, a questão só genética não é o principal, né? Então, eu vejo que esse aumento exponencial de casos, né, de detecção, é o estilo de vida e é a questão da detecção precoce pelos profissionais de saúde. Interessante que a complexidade, né, ela já começa a entender os fatores, né, que contribuem para causar o autismo, né, que são inúmeros, como você citou aí. Inclusive, né, nesse contexto de hábitos de vida influenciar em ter, né, uma criança autista, reforça ainda mais, né, a importância de se fazer o acompanhamento pré-natal, né, que a gestante vai ali ter acompanhamento com o médico e vai ser, né, orientada sobre quais as medicações que devem ser feitas, né, devem ser usadas durante a gravidez, o que deve ser evitado, né, e além de evitar o autismo, né, poder evitar o autismo em alguns casos, ainda pode evitar diversas outras doenças. Sim, tem várias outras condições, né? Tem várias outras condições que as medicações podem ser desenvolvidas no feto, né? Então, o pré-natal, o acompanhamento multiprofissional, aqui a gente não fala só do médico, né? Da enfermeira, técnica, e após o nascimento também. Fazer um acompanhamento multiprofissional é de uma importância, né? Para o desenvolvimento da criança. Com certeza, a orientação ela pode evitar muita coisa, né? E falando, né, você citou já inúmeros fatores que podem contribuir para o autismo, assim, a gente sabe que hoje a gente vive em um mundo que a internet, né, é um meio que nos ajudou a descobrir muitas coisas, mas infelizmente muitas vezes ela é usada também para
disseminar em umas notícias que não são muito agradáveis, né, sem fontes confiáveis, que acaba disseminando medo pela população. E assim, a gente vê pessoas colocando a relação entre autismo e vacinação. Então, se você vacina a criança, ela vai ter autismo. É possível, doutor, um indivíduo, ele ter o autismo depois de ter nascido? Então, ele nasceu sem autismo e adquiriu o autismo ao longo da vida. Isso é possível ou não? Não, não, isso não é possível, né? Já é comprovado que o autismo, né, o transtorno do espectro do autismo, é devido a essa má evolução neuronal, né? Então, durante a formação do feto, ali na gravidez, quando está desenvolvendo o feto, que acontece essa disfunção, né? Que é o autismo, né? Agora, por vacina, adquirir, né? Como se fosse uma infecção ou coisa do tipo, né? Pegar de outra pessoa, não. É só no desenvolvimento mesmo, não? Então, vacina, vacina sim, e todo mundo tem que vacinar, desde pequeno. Certeza, né? Mais uma coisa aí, uma desmistificação, né, de coisas que circulam, infelizmente, em volta da vacina, que acaba atrapalhando muito nossa imunização. Infelizmente. Mas falando, né, sobre adquirir o autismo, que não é uma coisa possível, ou seja, toda criança, quem nasce com autismo, né, já é desde do nascimento. Então, normalmente, né, o ideal é que os pais observem, né, que a criança tenha sinais de autismo já durante ali os primeiros anos de vida, né? Quais os sinais, então, que os pais eles têm que ficar atentos, né, e demonstrar para eles procurar o atendimento de um médico? Certo. Pensando nos primeiros sinais que o paciente pode apresentar, a gente pode dividir em alguns dos primeiros meses, primeiros anos, né? Sempre pensando na evolução do paciente. Qual que são os primeiros sinais que a gente detecta? Pensando nos primeiros meses, né? O bebê faz? Ele mama, né? Então, nessa hora, alguns pacientes eles já não mostram aquele afeto, né? Ele mama, não olha para a mãe, ele não dá o sorrisinho, né? Pensando um pouquinho mais velho, perto de um ano, começa a falar as primeiras palavras. Tem alguns pacientes que não conseguem falar as primeiras palavras, tem uns que falam algumas primeiras palavras e depois retrocessam, como se tivesse desaprendido algumas palavras, né? Eles gostam muito de ficar se balançando, né? Eles gostam de ficar repetindo o movimento de balançar. Normalmente, quando eles vão pedir alguma coisa, eles não apontam para a coisa, ele pega na sua mão e te leva ao objeto, né? Então, é uma deficiência na fala gestual. Então, alguns brinquedos, eles não conseguem brincar de uma maneira adequada, porque aquele brinquedo para ser brincado, tipo um carrinho, ele faz como se fosse um avião, ou faz outras coisas. Não é uma característica de todos, mas eles gostam de montar, enfileirar alguns objetos, não mantém contato visual por mais de 1 ou 2 segundos. Então, o paciente fala, você fala com a criança, ele não olha nos seus olhos, ele fica desviando o olhar. Muito sensível a ruídos altos, não sorri como respostas, expressões faciais, né? Você está brincando com a criança, fazendo uma brincadeira, e normalmente ele não brinca, é uma falta de empatia, de saber o que a pessoa está alegre ou triste, né? Assim como quando uma pessoa está triste, ele não percebe que a pessoa está triste, né? É uma falta de empatia mesmo que tem. Normalmente ele não imita os adultos. Quando tem um irmãozinho mais novo, assim, mais velho, ele não imita, que é uma coisa muito comum de crianças, né? Ele faz movimentos estranhos com os dedos próximo da cara, que chama de flap, né? Fica balançando assim, como se fosse abanando o rosto, né? Esses são os principais sinais que os pais podem detectar nas crianças. Ok. E tem que ressaltar também, né, eu já disse anteriormente, e volto a repetir, cada autista é um paciente único, né? Então, não necessariamente os pacientes vão ter todos esses sintomas, né? Pode ter apenas um desses sinais, né? Então, os pais têm que ficar bem atentos, né?
E também a questão de esse papel, né, ser muito desempenhado pelos pais realmente, né? O médico não vai conseguir ir na casa de cada pessoa e verificar se o filho dele tem autismo. Então os pais eles têm que ficar atentos aos sinais, inclusive porque o diagnóstico precoce ele pode ajudar na evolução do paciente, né, doutor? Sim, a detecção precoce, né? Existe uma intervenção imediata e tem o melhor prognóstico. Né? O paciente evolui melhor todos os seus déficits, né, sociais com a intervenção imediata. Então, quanto antes ser detectado, melhor, né? E existem alguns instrumentos de triagem, né? Hoje o mais usado é o MChat, que normalmente é feito com os pais, feito com crianças a partir de 18 até 24 meses, que o profissional de saúde pode fazer, que pode ser indicativo, né, de autismo. Uma outra coisa importante é os pais de primeira viagem, eles não conseguem, às vezes, identificar esses déficits, né? Porque ele não teve uma criança antes para conseguir comparar. Então, eu já vi muitos casos assim, de muitos pais levar a criança com 7, 8 anos pela primeira vez, pela primeira vez no psiquiatra, né? Ele não conseguia identificar isso antes. E o paciente já com os 2 anos já começa a apresentar sinais claros de autismo. É bem importante, né? Os pais sempre ficar atentos para ajudar os filhos da melhor forma, né? Bom, e assim, acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, eu acredito que conheceu o autismo através de uma série ou filme, né? Ouviu pela primeira vez autismo em uma série ou filme, porque ultimamente tá cada vez mais comum, né? Filmes e séries que abordam esse assunto, né? Só que muitas, ou não, quase 100% das vezes, essas produções de cinema elas enfatizam muito, né, que os autistas eles têm super habilidades, né, que são super dotados. É uma condição que acontece com todos ou com a maioria deles, ou é só o cinema que quis taxar isso como algo geral? Não, é só o cinema que taxou isso, né? A questão do ser superdotado, eles falam muito quando é um paciente com síndrome de Asper, né? A gente está tendo até recentemente aquele seriado com um médico autista, né? Que é cirurgião, o Good Doctor, né? Ele é superdotado. Isso vai depender muito mais do QI do paciente. Alguns sim têm um QI superiores, mas tem muitos também que têm um QI normal e inferior, né? A gente já falou antes, a gente não pode generalizar. Então, muitos deles têm alguns que têm um QI maior e também é taxada a questão de ser superdotados, né, super inteligentes. Tem uns que eles dominam muito mais uma área só, né? Então, a respeito daquilo ali, ele vai saber mais. Então, ele tem uma fissura por tal assunto, né? Isso já vi de diversos assuntos. Tem pacientes que gostam muito de geopolítica, de geografia, de dinossauro. Então, a respeito daquele assunto que ele gosta muito, ele vai saber de tudo, né? Muitos pais falam assim, meu filho aprende muito inglês, né? Ele está sabendo falar inglês, mas não sabe falar português direito. Então, isso pode acontecer. Mas a gente pode também ter retardo um paciente com autismo, né? Tem um QI baixo. Então, vai depender de cada paciente, como vai ser o QI, como é que vai ser a vida dele, como é que é a escola dele. Então, tem alguns superdotados, mas nem são todos. Só. Bom, continuando ainda, né, da questão do cinema, outra coisa também que é bem enfatizada, além da superdotação, é a questão dos autistas, né, serem sensíveis, hipersensíveis a algumas coisas, como sons, né, eles escutam sons de uma frequência maior, né, mais alto, digamos assim, não sei se é uma frequência maior na minha área de fala, mas escutam sons de maneira mais alta, né, o que acaba incomodando eles. Também tem a aversão a toques, né, geralmente essas produções cinematográficas, ela enfatiza muito a questão do abraço, que eles não gostam. Então, mais uma vez, é comum na maioria dos pacientes ou também é uma generalização? Isso é comum, sim. Tanto que a gente utiliza um critério diagnóstico, né? O paciente ele pode ter uma ou hiporreatividade a estímulos sensoriais do ambiente, né? Tanto
ouvido, né, como do tato. Então, existe sim essa hiper, é muito ligada à sensibilidade à hiper, né? Barulho de identificador, moto, carro passando assim, que são muito reativos, né? Hiperreativos. Então, isso a maioria deles tem assim. A questão sensorial também do paladar. Muitos pacientes que eles têm uma seleção alimentar. Tem pacientes que não comem alimentos pastosos, ou um pouco mais crocantes, né? Então, essa questão sensorial dos pacientes é muito comum e a maioria tem. Perfeito. Então, já é mais um dos sinais, né, que pode ser usados, né, para os pais ficarem atentos aí e procurar um atendimento. Bom, e como a gente já disse anteriormente, né, lá no início do nosso episódio, existem graus diferentes de autismo, né, como você já comentou. E os graus mais severos de autismo, eles podem desenvolver alguma doença no indivíduo? Não necessariamente uma doença direta, né? Normalmente esses pacientes de nível 3, um pouco mais graves, eles são mais limitados a interações sociais. Então, eles vão ter a dificuldade de evoluir nas terapias, no tratamento. Então, talvez ele pode ter um pouco de... não seria chegar a um retardo, mas tem a dificuldade de aprendizado, né? Mas uma doença mais grave, muito difícil. Não vai ter vai ter uma evolução por causa do autismo, né? Só vai ter a dificuldade mesmo de interação social, de evolução. Então vai ser um paciente que vai ter uma dificuldade maior de aprendizado. Tem muitos pacientes de grau leve, grau 1, que podem casar, né? Podem trabalhar. Né? Muito de nível 3 não vai ter essa oportunidade. Muitos deles, principalmente se tiver dificuldade de fazer o tratamento, né, adequado. E é até interessante, né, você ressaltar essa coisa de alguns conseguirem ter uma vida normal, né, porque, assim, as pessoas não conhecerem muito sobre o autismo, né, acaba achando que uma pessoa autista, ela não pode levar uma vida normal, né, inclusive nas séries e filmes, né, que a gente já falou anteriormente, elas gostam de enfatizar isso, né, que eles sim têm vida, né, pode ter profissão, podem ter relacionamentos, não é uma coisa que a gente pode generalizar, né, eles podem sim ter uma vida com uma pessoa que não possui autismo. Exatamente, né? Não vai ser uma coisa muito normal, né? Vai ter a deficiência para sempre, né? É irreversível essa condição. Mas lembra que eu falei da detecção precoce? Então, quando a intervenção é precoce, né? Desde os primeiros anos de vida, a fazer um tratamento adequado, as terapias adequadas, o paciente vai evoluindo cada vez mais. Então, muitos pacientes que casam, têm vida normal, trabalham, né? Então, isso vai depender muito lá no início, quando o paciente é bem identificado, inicia o tratamento adequado. Bom, acho que a gente já falou, assim, muitos pontos importantes, né, que deveriam ser abordados, a definição do autismo, né, os principais fatores que podem contribuir, né, para se ter um filho autista, desmistificamos algumas coisas também, né, e assim, para finalizar, né, essa parte da nossa entrevista, digamos assim, acabou de citar, né, que o autismo é uma condição irreversível, mas também já falou, né, que tem alguns tratamentos. Então, quais são os tratamentos? Se existe alguma medicação ou qual acompanhamento que deve ser feito, né, com o paciente autista? Certo. Quando a gente fala em tratamento para autista, é um tratamento difícil, entre aspas, assim, né? Por que ele é difícil? Porque ele é multifatorial. Então, vai depender muito de cada paciente, né? A gente tem que personalizar, contextualizar, capacitar. A gente tem que ver cada paciente como único, né? A gente tem de diferenças de idades, então vai depender de qual idade que o paciente está, qual é o grau de comprometimento dele, se existe comorbidade, distúrbios familiares, qualquer situação social, nível de recurso, né, e educação, saúde, assistência social. E a gente sabe que hoje, apesar do nosso SUS ser fundamental, muito, muito importante, né, mas é muito deficiente, né? Então a gente precisa de um tratamento melhor para esses pacientes, né? E várias terapias que eles têm que fazer.
Mas quais são os elementos essenciais para a longo prazo, assim, pensando no que vai começar com 2, 3 anos, só que a gente vai até os 10, 15, até perto da vida adulta. Então, tem que ter uma educação, atenção especial para a comunicação. Alguns pacientes precisam de um ajudante de sala, né? Tem que ter o apoio familiar. Você tem que fazer um tratamento psicológico, orientação também para os familiares, porque normalmente é a mãe que está ali o tempo todo, né? Ela faz parte do tratamento. Então você tem que orientar ela, como é que ela vai fazer em casa, o que ela pode fazer em casa também para otimizar esse tratamento, né? Medicamento. Falando em medicação, a gente não usa medicação para evoluir o paciente, a questão social. A gente só vai usar medicamento para alguma comorbidade. Alguns deles têm TDAH, alguns deles, os mais graves, têm a agressão, né? A autoflagelação, então a heteroagressão. Então a gente utiliza algumas medicações só para esse tipo de comportamento. Alguns deles têm um pouquinho de dificuldade para dormir. Então, hoje, as duas medicações de antipsicóticas a gente utiliza, que é aprovado pela FDA, é a risperidona e o aripiprazol. Mas e se o paciente tiver um TDAH, a gente utiliza um metilfenidato, né? Então, a gente vai tratar alguns comportamentos. O tratamento em si só, medicamentoso para ele, não tem. Qual que é a base do tratamento do autista? Existem 2 tipos de terapias, né? Que são mais utilizados no mundo, que é a ABA, uma terapia baseada na análise do comportamento, que identifica os déficits e os excessos desse paciente. Então é feita uma análise do paciente, do que está precisando mais, o que está em excesso, que dá para trabalhar depois. É muito utilizada nos Estados Unidos e é mais utilizada aqui no Brasil. Tem a TIT, que é um programa de atendimento que envolve basicamente a psicologia comportamental e psicolinguística do paciente. Ela é baseada em princípios de adaptação ao ambiente, às limitações da criança, elabora um plano de intervenção, às vezes podem até alterar a grade curricular do ensino do paciente, baseando em quais são os déficits dele, né? Esse TIT é mais usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é mais utilizado o ABA, né? E a gente não pode também esquecer dos outros profissionais, que são muito importantes. Eu falo que é até mais importante que o médico, né? Que seria eles que o fonoaudiólogo, né? O paciente ele tem a dificuldade da fala também, não só o gestual, mas a fala. Então, muitos deles vão precisar de uma fonoaudióloga, de uma terapeuta ocupacional e da psicóloga que vai fazer o ABA ou o TIT, né? Há alguns lugares, mais no grande centro, né? Aqui em Rondônia, se não me engano, acho que tem em Rolim de Moura, a ecoterapia. A ecoterapia que é realizada com os cavalos, que trabalha mais a questão sensorial. Normalmente eles têm um percurso, né? Que eles fazem para tocar em alguns objetos. Então, a ecoterapia feita com os cavalos também ajuda muito na evolução do paciente. E a hidroterapia, pensando também na questão mais sensorial, é realizada em alguns centros, que também é comprovado a eficiência e o paciente evolui bem. Acho que é isso, a questão do tratamento é isso. É importante ressaltar, então, né, que não existe uma medicação, né, direta para o autismo. O que se trata com medicação são as condições, né, coexistentes que podem existir, né, junto com o autismo. Sim, tem muitos pacientes que não tomam medicação nenhuma, né? Assim como tem outros que usam. Então a gente vai depender se o paciente precisa da medicação. Mas o tratamento é baseado na terapia. A terapia é especial para eles, né? Como eu falei, o ABA. Exatamente, é uma questão de conseguir criar condições, né, meios para inserir ele na sociedade. Inclusive, né, uma questão que poderia ser o melhor dos tratamentos para o autismo, talvez, né, claro que não dispensando a terapia, né, seria tratar a sociedade, né, digamos assim, tratar a sociedade para ela entender, né,
que o autismo não é, uma pessoa autista não é como eu e você, né? Ela é uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. E atualmente a gente fala tanto em diversidade, então inserir o autismo no conceito da diversidade, né? Entender que são pessoas diversas e que a gente tem que sim que saber conviver com esse tipo de diferenças e promover, né, um ambiente melhor para essas pessoas conseguirem conviver em sociedade, né? Então, com certeza, um tratamento, né, talvez o mais eficaz dele seria tratar a sociedade, né? Fazer informações, que é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. É exatamente isso, né? Não só do autismo, sim, mas como a respeito de tudo, né? Hoje se fala muito sobre a psicofobia, né? Que é o estigmatismo dos transtornos mentais, né? A gente vê muitas pessoas que têm medo de pessoas, né? Até tiram brinco, né? Falando que o paciente está indo para psiquiatra, que está tomando medicamento, né? Mas a gente tem que ver que a sociedade maltrata muito esse tipo de paciente, né? Eles estigmatizam demais. A gente tem que trazer a sociedade para perto, né? Tem que orientar. É isso que vocês estão fazendo, é muito importante, né? Não só falando da questão do autismo, mas das outras especialidades também. A gente tem que inserir a sociedade para o que é normal, sim. Então, existe a diversidade, existe vários tipos de patologias e a gente está aí para tratar, individualizar cada indivíduo e trazer a sociedade, né? Com certeza. Temos que entender cada indivíduo na sua individualidade, né? Bom, e para finalizar, então, essa questão do tratamento, né, do acompanhamento com o autista, esse acompanhamento, né, terapêutico, ele começa em algum momento da vida ou um paciente autista ele tem que sempre fazer acompanhamento pro resto da vida dele? Pensando em relação ao tratamento, digamos que não vai ser para o resto da vida. Tanto que esse ABA, o TIT, ele é mais voltado para o autismo. Então, o paciente desenvolver o que é déficit nele. Então, a deficiência social, a interação social, o que acontece nos primeiros anos de vida até a adolescência. Então, como qualquer outra criança, com autismo ou não, ela vai passar pela alfabetização, a socialização na escola, as brincadeiras, né? Então, ela vai ter esse déficit, isso vai depender do grau 1, grau 2, do grau 3, como que ela vai interagir, como é que ela vai desenvolver as terapias. Tem a parte da adolescência, que também essas adolescentes, autistas ou não, sofrem, né? O autista por si só sofre muito bullying, então aí já é um fator dele se afastar mais, né? Ter uma socialização pior, fica sofrendo bullying. E normalmente quando vai chegando na parte adulta, 20, 21 anos, já desenvolveu todo o que tinha que desenvolver, a socialização, né? Aí ele começa a fazer um acompanhamento mais voltado ao autismo, né? Aí vai fazer outros tipos de terapias. Aí tem a terapia cognitivo-comportamental, psicanalista, humanista, tem vários outros tipos de tratamento terapêutico, mas voltado só para o autismo mesmo, é mais a parte da criança, da infância e da adolescência. A gente pode dizer, né, que enquanto estiver acontecendo mudanças drásticas, né, na vida do paciente, ele vai precisar de um acompanhamento ali, né, para conseguir se readaptar, né, aos novos desafios. A partir do momento que vai chegar no estágio da vida que ele vai ter uma estabilidade, né, digamos assim, de novos desafios, aí pode diminuir um pouco, né, esse tratamento, esse acompanhamento. Aí muda o tipo de terapia, né? Porque aí vai acontecer as coisas do mesmo jeito na vida, mesmo aqueles pacientes que vão do grau leve, vai casar, vai trabalhar, então vai ter os problemas na vida, assim como todo mundo, né? Então, diga assim, que todo mundo tem que fazer um tipo de terapia, pelo menos uma vez na vida. E com o autista não vai ser diferente. Só que vai ser um tipo de terapia não voltado para o desenvolvimento da socialização. Entendeu? Exatamente. Inclusive é até interessante isso que você ressaltou, né, de todo mundo depender de terapia, né, e não só quem tem algum transtorno, porque a gente poderia evitar muitos números
números exorbitantes que a gente tem aí de quadros de doenças mentais se todo mundo fizesse acompanhamentos. Mas vai deixar esse assunto aí para um outro momento, que tem muita coisa para falar sobre ele. Mas já aproveitando a deixa, todo mundo tem que fazer terapia, né? Isso independente de tem algum problema, né? Ansiedade, depressão. Uma boa terapia vai evitar que você fique ansioso ou chegue a um quadro depressivo, né? Vai ser uma outra conversa, mas tem que aproveitar. Então, façam terapia. Quem está escutando isso, se você nunca fez, faça. É isso mesmo, doutor. A gente tem que diminuir um pouco, né, os preconceitos e estereótipos sobre essas questões, que a gente tem qualidade de vida melhor. Mas em relação a essa etapa, né, que eu te pergunto, você responde, digamos assim, a gente acho que teve um bom diálogo, a gente trouxe muitas informações interessantes, e a gente tem um quadro que a gente sempre faz aqui nos nossos episódios, para o final, que a gente pega lá no nosso Instagram algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né, para saber o que eles realmente têm dúvidas sobre o assunto da semana, e pede para o nosso entrevistado responder eles. Então agora a gente vai para essa etapa. Se você puder nos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. Tranquilo. Olá, doutor. Eu sou Vinícius, vou te fazer algumas das perguntas que foram deixadas no nosso Instagram. @Gabi O autismo ele não tem uma faixa etária específica. Como é costuma uma acometer condição uma faixa etária neuronal, né, de específica de desenvolvimento, pessoas? e já começa a ser apresentado sintomas nos primeiros meses, né, como a gente falou. Então, não vai ter um autismo que vai começar com 10 anos ou com 7 anos, né? Então, desde os primeiros anos já começa a apresentar os primeiros sinais. De diferença, assim, em questão, falando da epidemiologia, isso é mais comum em meninos, que é 5 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Para a faixa etária, é desde os primeiros meses de vida. Doutor, outra pergunta. Essa aqui vem do @Gui_. Pode diminuir sim, isso vai O depender grau do de uma boa autismo vai terapia. diminuindo de Vamos acordo com supor, que a idade um vai paciente que aumentando? está com grau 2, né? E tem um déficit um pouco mais acentuado da interação, da recepção de uma outra pessoa. Se ela fizer uma boa terapia, na escola tiver o apoio, né, a família conseguir também inserir esse paciente melhor na sociedade, ele pode, vamos supor, ir para o nível 1, grau 1. Então, aí os déficits sociais vai ser um pouco menor. Então, pode evoluir bem. Legal. Legal que com cuidado, né, com atendimento, sempre é possível melhorar esse quadro. Certo. Para a gente diagnosticar o autismo, né, ele é um diagnóstico feito Como é basicamente clínico, né? diagnosticado o Não autismo? existe exame de sangue, não existe exame de imagem que detecta o autismo, né? E tem alguns estudos e recente, mas não é uma coisa certa ainda, que estão tentando detectar pelo exame de sangue o paciente no feto, né? Mas não é uma coisa exata agora. Então, o diagnóstico pode ser feito nos primeiros meses de vida por um pediatra, médico do postinho, psiquiatra, neuro, que vai ser baseado na classificação do DSM-5 ou do CID-10, né? Aí tem a triagem ali, os primeiros sinais com os pais, aí os pais vão desconfiar e vai levar no médico, e o médico vai fazer o exame clínico desse paciente, né? Para ver se ele tem autismo. Interessante. Doutor, Certo, como a gente conversou, né, anteriormente, a gente pode ter pergunta: alguns fatores de risco. Esse transtorno? Genético, né, história familiar, que é o principal deles, e fatores ambientais e de vida, uso de medicações, aborto, ameaça de aborto, prematuridade, diversos fatores de risco que podem desencadear esse mau desenvolvimento neuronal do feto.
Então é isso. Nossas perguntas do Instagram foram respondidas com Beleza, muito Vinícius. sucesso, Obrigado. doutor. Bem, doutor, a gente Esse também já nosso está finalizando quadro agora, né, o de nosso perguntas no episódio. Instagram Já teve terminou muita por aqui. informação valiosa aqui. Se a sociedade absorver 50% aqui, a gente já está feliz, porque a gente já fez muito, né, sobre esse quadro que é muito pouco discutido. Mas antes de finalizar, eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração a fazer, algo que não foi dito no episódio, que você quer comentar um pouquinho mais sobre o autismo. Então, mas acho que a gente falou bem, né? Como você disse, 50% absorvido, já fico muito feliz. Espero que tenham compreendido um pouco. Estou à disposição. Se tiver mais perguntas, mais dúvidas, que a pessoa pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de tirar as dúvidas. Mas eu acho que a gente falou muito bem. Tem que parar com esse preconceito, tem que ser detectado um pouco mais cedo. Então, os pais têm que levar. Está desconfiado? Leva no médico. Quanto mais cedo a gente descobrir, a evolução vai ser melhor. E eu fico muito feliz por participar desse episódio. Novamente, muito obrigado pelo convite. Estou aberto para novos convites também em outros assuntos. Psiquiatria é muito abrangente. Estou à disposição para vocês, assim, quando precisarem. Com certeza, assunto sobre saúde mental é o que não falta ultimamente, né? Mas a gente agradece, doutor, a gente que agradece, né, por ter aceitado o nosso convite, falado, né, sobre isso que é um assunto muito pouco discutido, como a gente já falou, e que a sociedade realmente precisa entender mais para aceitar, né, as diferenças. Mas é isso, o de saúde de hoje vai chegando ao fim. Agradeço por quem ouviu até aqui e mais uma vez agradeço a presença do doutor.